Olá, eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, falando aqui do Centro Evangelístico Internacional de Caraí, em Niterói, Rua Joaquim Távora, 577. O tema desse trimestre, estamos estudando aqui um pouco do livro de João, que fala sobre "E o Verbo se fez carne". Essa é uma temática que nós precisamos saber. Como nós já comentamos em outras aulas, né, na anterior, João, ele não faz parte dos sinóticos, né, que são os 3 primeiros evangelhos. Os 3 primeiros, que é Mateus, aí depois vem Marcos, depois o médico Lucas. Cada um fala para uma área da sociedade, da igreja, do povo. Mas eles olham o que Jesus fez, eles focam nisso. Mas mesmo que João coloque alguma maravilha que ele tenha feito, por exemplo, ele diz que ele começou transformando água em vinho. Então, o vinho, ele simboliza a vida. Então, ele já começa com alguma coisa muito profunda. E João fala de coisas muito profundas. A lição de hoje, a outra foi "E o Verbo que se tornou em carne", né? É quando Deus entra na história, Deus que fez os céus e a terra. Isso é maravilhoso, gente. Acho isso lindo. Ele, de repente, ele entra na história da criação dele. Isso é maravilhoso. Ele se faz carne e habitou entre nós. Então, João, ele vai falar de uma forma mais interna, quem Jesus é por dentro, não o que ele fez. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele vai falando sobre o que é Jesus. E essa lição de hoje tem como tema o novo nascimento. Essa revista é feita pelo pastor Elianai Cabral, é um teólogo, pastor maravilhoso, autor de muitos livros e profundo conhecedor da história da igreja. O textuário da lição de hoje, você vai pegar aí a tua revista. Ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a verdade prática diz: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Então, essa é a aula que nós vamos agora iniciar. Agora vamos começar a ler a leitura bíblica em classe, e para que a gente possa ler a palavra de Deus, sempre nós precisamos orar. Precisamos nos colocar em oração diante do Pai. E Ele quer que nós o chamemos de Pai. Ele começa o Pai Nosso assim: Pai nosso que estás no céu. Isso nos aproxima de Deus. Embora Ele não esteja longe de cada um de nós, muitas das vezes, sentimos Ele muito distante. E a oração do Pai Nosso faz com que nós sintamos uma proximidade de Deus. Então é bom nós orarmos agora. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa escola bíblica dominical, por essas coisas tão maravilhosas, ó Pai, que nós vamos agora estudar. Quero também aprender, porque
Nós precisamos aprender, nos alimentar da Tua palavra. Cada um de nós, cada um que está ouvindo. E eu também, Senhor. Não quero ficar de fora. Eu quero aprender de Ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Espírito Santo, nos dê graça, Senhor, nesta aula de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, dia 13 de abril, 13/4/2025. Talvez você esteja assistindo essa aula em outro dia, não precisa ser hoje. Vai ficar colocado em vários sites, e você pode assistir um dia desse aí, quem sabe. A leitura bíblica em classe está em João 3, versículos 1-9. Aí depois do versículo 9, a gente pula para o 16. Tá bom? Diz assim, versículo 1: E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Anota, sublinha essa parte aí. Não pode ver o reino de Deus. Continuando. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, É quando ele fala assim, na verdade, shalom, shalom. Shalom é a paz. Shalom, shalom é a paz que excede a todo entendimento, em grau máximo. Verdade plena. Na verdade. Te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a primeira parte não pode ver. Aí Nicodemos fica assim, ué, como é que é isso? Aí ele repete, não somente não pode ver, mas também não pode entrar no reino de Deus. Continuando. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Bom, aqui não passa aqui o restante da resposta de Jesus, mas Jesus fala assim para ele: você é mestre de Israel e não sabes essas coisas? Ele dá uma puxada na orelha daquele mestre que estava ali, perguntando a ele. Agora, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo você precisa decorar. É um versículo, para mim, é o chave do Evangelho de João, né? Então, nós vemos aqui Nicodemos ficar assim meio assustado com o grau, porque Jesus, ele sobe de grau, não pode ver. As pessoas estão acontecendo, o que está acontecendo em volta, ele não está vendo o reino de Deus. E também, aí ele aumenta o grau, não pode entrar. Isso para o judeu era inaceitável. Inaceitável. Sequer o nome de Deus eles falavam assim por falar.
Aquele falou, se não for vindo de Deus, porque ele via que estava diante de um profeta diferente, alguém diferente. Gente, já estava 400 anos sem profeta. 400 anos sem profeta. E agora tinha aparecido um que era João Batista, que era primo em segundo grau de Jesus. Primo em segundo grau. E não fez nenhum milagre. O que ele fazia, o que João fazia era apenas batizar. Batizar nas águas. E aqui, estamos vendo aqui alguma coisa falando sobre água, sobre espírito. Espírito é ruá, no hebraico, que quer dizer vento em movimento. É a mesma raiz da palavra que se escreve espírito. Então, isso mostra que o Espírito de Deus, que estava lá no princípio, tocando sobre a face das águas, em Gênesis, se movimentando, ele é um espírito de movimento. Por isso ele é chamado o Verbo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está lá no capítulo 1. Assim que ele começa, João já começa falando assim, e o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Objetivo da lição: relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Depois, você olha na tua revista, você vai, a segunda parte é examinar a doutrina da regeneração e elencar, ou seja, listar, pôr em sequência ordenada os meios da obra regeneradora. Quais são esses meios? Então, são essas coisas que nós vamos estudar nesta lição. Se você, nós estamos aqui, como eu falei, Caraí, Rua Joaquim Távora, 577. Se você quiser nos dar a honra da sua visita, nós ficaremos imensamente honrados. Tá? Para ter não somente visitar a igreja, mas ter uma aula direta, uma aula presencial, onde as pessoas participam. Aqui eu estou falando, você escuta, não é isso? Mas uma aula presencial é bem melhor, eu acho assim. Então, se você quiser vir, você vai receber gratuitamente uma revista da Escola Bíblica Dominical. No caso aqui é a revista de adultos, mas temos também outras classes, mulheres, também adultas, né? Temos casais, os jovens, nós temos diferenciados, tá? Novos convertidos. A introdução diz assim: a Bíblia denomina como novo nascimento a obra de regeneração e transformação produzida pelo Espírito Santo no ser humano. Então, é algo de regenerar. Vamos ver o sentido dessa palavra. Veremos nessa lição que a conversa entre Jesus e Nicodemos, que era um doutor da lei, tá? Ele era alguém profundo conhecedor da lei, revela um dos textos bíblicos mais relevantes para a explicação da doutrina bíblica da regeneração. Essa parte que vamos ver aqui é uma parte importantíssima para essa doutrina. Esta obra pode ser também designada como transformação de vida de dentro para fora. Jesus falou assim: rios de água viva fluirão. Não vai assim convencendo de fora para dentro. O Senhor, Ele está no meu coração, diz a palavra de Deus, está na tua boca, no teu coração, junto de ti, na tua boca, no teu coração. É assim que diz a palavra. Essa é a palavra de fé que nós pregamos. Então, essa obra pode ser também designada como, então, transformação de dentro para fora, nascimento espiritual ou recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. Pode ser
alguma coisa assim. Destacaremos a importância dessa extraordinária obra da vida do pecador, na vida do pecador, e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar essa experiência grandiosa, que é o novo nascimento. Não podemos ficar enganados, né, com um termo, como se diz, nascer de novo, então eu preciso reencarnar. Não. Aqui não tem nada a ver com reencarnar. Eu nasci de novo e não morri fisicamente. Eu morri para o mundo. E a minha vida se transformou. Jesus transforma cada um que se achega a Ele. O Espírito Santo vai operando. Se você der lugar ao Espírito Santo, essa transformação é imediata, mas a fé, ela vem de degrau em degrau, de fé em fé. Nós vamos crescendo enquanto nós nos aproximamos dele. Enquanto nós nos aproximamos e nos alimentamos com a sua palavra. Nós vamos crescendo, vamos tendo um aumento de fé, que é o próprio Espírito dentro de nós, nos dando a visão de Deus acerca das situações que nos rodeiam. Porque a visão que eu tenho, humanamente, das coisas que me rodeiam, realmente só podem me colocar para baixo. O mundo vive em aflição. Mas ele falou assim, olha, vocês vão ter lutas, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão viver. Lembrando uma coisa, que eu estarei convosco em todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Quando ele disse isso, ele falou para a igreja, consumação dos séculos. Mas hoje ele fala para cada um. Tá? Ele fala no atacado, mas também fala do varejo, para cada um. Ele fala para você, eis que estarei contigo em todos os dias da tua vida, até que você seja levado, até que eu te leve, até naquele dia. Então, veremos aqui agora uma parte que diz assim, Nicodemos, né, um homem da lei, pertencente a uma das maiores seitas do judaísmo, que tinha tomado conta, era a religião do povão, né, estava representando ali, mas ele vai até o final, até na morte de Jesus, vamos ver que ele vai participar, ele é transformado com essa conversa aqui. Deus é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora do alcance. Esse aqui era uma pessoa fora do alcance, um doutor da lei. Tá? Quem era Nicodemos? Essa é a pergunta do primeiro tópico. E o objetivo aqui, o primeiro objetivo é Jesus e Nicodemos. Ali é uma conversa agora entre Jesus e Nicodemos. Quem é Nicodemos? Então, sabemos pouco sobre Nicodemos. Pouco. Mas sabemos que ele saiu transformado daquela conversa. A gente não tem como você conversar com Jesus e não sair diferente. Se a gente vem na igreja e ouve a palavra de Deus, saímos diferente. Algo acontece dentro de nós. Porque a nossa visão muda a cada vez que a palavra de Deus entra. Ele saiu com um entendimento completamente novo a respeito de Deus, de si mesmo. Era um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo quanto entre os colegas fariseus. Os fariseus eram da religião do povo, do povão. Os saduceus, de onde vinham os sumos sacerdotes, eram os mais ricos. Esse daí, eles tinham certa discrepância naquilo em que eles acreditavam. Todos sabiam de algo inédito tinha acontecido.
por ali por perto. Todo mundo sabia. Alguém tinha transformado em uma festa de casamento água em vinho. Depois de 400 anos, sem ouvir um profeta, a época do silêncio. 400 anos, gente, não estou falando de 400, 100 anos, 10 dias. Não, 400 anos. Eu sei, aqui na igreja, tem uma senhora, que pensamento, como é bom conversar com ela. Conversei com ela outro dia, a senhora está com 99, né? Eu estou com 99 anos. Então, quando é que a senhora faz aniversário? Eu faço em agosto. Falei, então a senhora faz 100, né, em agosto? Não, eu faço 99. Quer dizer, ela está querendo fazer já os 99. Feliz da vida. E vai fazer 100. Com a mente assim, totalmente aberta. Que coisa maravilhosa. 100 anos. Eu estou falando de 400. 400. É muita coisa, gente. É muita coisa. 100 profeta. E agora aparece um transformando água em vinho. E foi elogiado. O melhor vinho foi servido no final da festa. Não tinha como esconder isso. E Nicodemos sabia. Ele fala, não há condições de alguém fazer os sinais que tu fazes. Mestre, ele chama de rabi. Isso era um reconhecimento máximo acima dele. Ele era rabi. Ele era mestre. Mas ele chama o outro de rabi, o mestre, dizendo, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele fala a palavra Deus, que é muito difícil para que um judeu falasse. Então, Nicodemos, ele não ficou um discípulo anônimo de Jesus. Não ficou. Porque no finalzinho, a gente vai ver que quando Jesus já morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita, né? Mas ao ser enterrado, ele é também, com outro discípulo, ele vai buscar o corpo de Jesus, vai comprar aromáticos para preparar o corpo, ele está até o final. No julgamento, ele está junto, tentando tirar Jesus daquela situação, mas não ia conseguir, porque ele veio para... Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu tenho o poder de dar e tornar a tomá-la. Esse poder eu recebi de meu Pai. Então, João 7, capítulo 50 e 51, diz assim, isso no julgamento de Jesus. Nicodemos, que era um deles, o que de noite, lá atrás, né, fora ter com Jesus, disse-lhes, ele está se referindo aqui lá no capítulo 3, né? Quando ele foi falar com Jesus. Disse-lhes a quem? Aos fariseus, às pessoas que estavam julgando Jesus. Porventura condena a nossa lei o homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Aí ele leva todo mundo brigando com ele ali, mas ele está lá. Isso aqui já acontece no final do ministério de Jesus. A outra parte foi no princípio, ou seja, ele ficou seguindo Jesus. Tópico número 2 desse assunto, né? Que tem como título o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Então, no versículo 2, no capítulo 3, a gente vai ver isso. Ele diz, Rabi, mestre. Essa é uma transliteração de origem hebraica. O termo é Rav, que significa grande, mestre, e acabou
no final, tomando o sentido de professor. Nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos. Tipo assim, a pessoa fala assim, ô mestre, tipo assim, né? Fingindo, não, ele está falando sério, olha, ele fala a palavra Deus. Nós já falamos aqui que para escrever a palavra Deus, o sacerdote tomava banho, trocava a roupa, ia se sentava, fazia a oração dele, aí escrevia, né? Não podia errar. Ele não pronunciava o nome de Deus. E aqui ele fala. Nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade, então, nas palavras de Nicodemos, mas um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Ele queria aprender. E Jesus falou: ah, rapaz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas mínimas? Ele fala: o vento sopra onde quer. Você sente o vento bater no teu rosto. Não pode ver, mas sabe que tem vento ali. Então ele liga, mais uma vez, o Espírito ao que a palavra diz, do hebraico. Vento é a raiz da palavra no hebraico que você escreve espírito, vento em movimento, né? Então seria ruah. Este interesse de aprender também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstra que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Olha, o povo estava sedento. O que João Batista fez foi levar o povo às águas. Não fez sinal nenhum, não buscou ninguém na cidade, foi para o deserto. E as pessoas, 400 anos sem ouvir um profeta, iam atrás deles e eram batizadas para testemunho diante do povo. Mas não fez nenhum sinal. E Jesus chega fazendo sinais e maravilhas. Não havia como esconder isso. Então, Nicodemos, ele quer um mestre, ele quer aprender, ele quer saber como é que é isso. E ele segue Jesus. Agora, tópico 3 desse primeiro objetivo, Jesus e Nicodemos, né? Quem é? O diálogo entre Jesus. Vamos estudar agora o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, você vai ter ali um diálogo. Nicodemos fala, Jesus fala. Nicodemos, ele está perplexo. Jesus fala logo: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Nicodemos, peraí, como é que essas coisas acontecem? Se é que eu posso... Quando ele fala assim, poderia um homem voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Ele se coloca como uma criança. É uma ideia infantil que mostra que ele estava completamente envolvido pela palavra do Senhor. Se Jesus falasse, é preciso assim, ele ficava, mas como é que ele é? Ele não ia dizer assim, não, não é. Ele tinha falado, ninguém pode fazer essas coisas se não for enviado por Deus. Ele via autoridade em Jesus. Então ele falou, como é que é isso? Eu posso voltar ao ventre da mãe? Aí Jesus aumenta o grau. Olha, não é só isso não. Na verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver. Então, antes não pode ver, né? E agora ele fala, não pode entrar. A primeira frase ele diz, não pode ver.
João Batista fica assim, ué, como é que pode ser isso? Jesus aumenta e diz, olha, não pode entrar no reino dos céus. Ele saiu dali impactado pelas palavras do Senhor. Um novo conceito havia sido exposto por Jesus, parecendo ser acima da própria lei de Moisés, alguma coisa assim muito alta, que Moisés era o máximo que eles tinham, e de repente vinha alguém que se colocava à altura de Moisés, com uma sabedoria imensa, que eles nunca tinham ouvido falar de alguém assim, mesmo porque nasceram sem profetas, 400 anos, não tinha ninguém ali que tinha visto um profeta. A parte religiosa estava tão ruim que existiam 2 sumos sacerdotes, o genro e o sogro, Anás e Caifás. Estava uma bagunça geral. E ele está ali, buscando a Deus. Não há um, diz o Senhor, não há um só que busque a Deus. No salmista diz assim, querendo dizer que as pessoas até querem a bênção de Deus. Querem receber as bênçãos, seja para cura, seja financeira, seja o que for, mas quem busca o dono da bênção? Quem busca a Deus? Esse homem estava buscando a Deus. Então ele fala sobre o nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para poder ver o reino de Deus, e depois diz, não vai poder entrar também no reino de Deus. Isso impactou esse homem. Ele queria ver nas coisas que acontecem, porque nada acontece por acaso. Em tudo que acontece ao nosso redor, em maior número, são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós, nos atacando. Mas nós precisamos enxergar esse reino de Deus. Enxergando o reino de Deus, nós entramos no reino de Deus. E entramos, diz a palavra, entrará no aprisco e sairá, e encontrará pastagem, e voltará. Nós saberemos como entrar e sair vitoriosamente. Então, as palavras água e espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino de Deus. Jesus fala sobre a mulher samaritana. Se soubesse quem fala contigo, você mesmo pediria. Eu te daria água viva, olha só, água viva. A nós, ele fala, aquele que crê, rios de água viva correrão, fluirão do seu ventre, para descedentar aqueles que estão em volta, envolvidos nas trevas, em situações tão difíceis. Nós seremos aqueles, a igreja será aquela que terá a água fluindo, como cachoeira do nosso interior. Então, passemos agora para o segundo objetivo. O primeiro objetivo é falar sobre Jesus e Nicodemos, né? Agora, o segundo objetivo, o novo nascimento, a obra da regeneração. Tópico primeiro do primeiro objetivo, que é a obra da regeneração, vamos falar agora sobre o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego paligenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Por exemplo, o pessoal que nasce na Bahia, Salvador, é soteropolitano, ou seja, cidade do Salvador. Por isso o nome da cidade é Salvador. Não é São Salvador, é Salvador. Porque é Salvador, justamente essa palavra. É o soteropolitano, cidade de Salvador. Para descrever, assim, eu tenho um amigo que mora lá, o Nicolau, é um soteropolitano, assim como muitos outros, né? Então,
O novo nascimento está vinculado à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça. Nós não conseguimos mudar o que nós somos. Mas o que nós somos, nós continuamos sendo, mas de uma forma diferente. Libertos, não sendo aprisionados pelas nossas tendências. Tá? Cada um tem uma tendência de... Um quer falar muito, o outro é meio agressivo, o outro é... Mas o apóstolo Paulo diz, olha, tira de mim esse espinho da carne. Ele fala assim, não vou tirar, Paulo, vai continuar assim. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você me busca por causa da tua fraqueza. Isso faz com que você diminua. É o que João diz. Importa que eu diminua e que ele cresça. Que ele cresça e que eu diminua. E as nossas fraquezas servem para isso. Então, o termo regenerar é uma mudança realizada pela graça de Deus. Não é nossa, é graça. Graça, graça e graça. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aquele também que não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, esse é o novo nascimento. Então, Tiago, irmão de Jesus, você sabe que Tiago era irmão de Jesus. Não aquele Tiago, o menor, Tiago é irmão de João. Não, os dois irmãos lá, não. Estou falando de Tiago, irmão de Jesus. Jesus tinha irmãos, irmãs. A palavra de Deus mostra isso. Claro que não era gerado pelo Espírito Santo, foi José que era o pai. Jesus foi o primogênito. Então, Tiago diz, Tiago, no capítulo 1, dá uma paradinha, stop, vai lá, pega a Bíblia, abre, lá no final da Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículos 18 e depois o 21. Você aproveita e lê logo tudo, mas eu vou dar uma parada aqui, versículo 18 e versículo 21, que diz, segundo a sua vontade de quem? Dele, do Senhor. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou novo nascimento pela palavra da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha Jesus se apresentando. Ele fala, eu sou, eu sou, eu sou. Moisés vai conversar com ele, mas Senhor, eu vou procurar lá Faraó, quando perguntarem, quem me mandou lá, quem é que eu digo que me mandou mesmo? Diga para ele que eu sou, te mandou. Jesus estava lá. Glória a Deus. Então, em versículo 21, por isso, rejeitando toda a imundícia. Olha, bom, vamos pegar essa palavra. Imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, a regeneração, pensa na regeneração em uma situação de uma carne podre, um peixe podre, uma carne podre, que não tem mais o que fazer. Você tem um segredo para fazer isso aí? Eu gostaria de saber. Pegar a carne podre e fazer ela ficar boa para poder fazer um bife legal. A minha esposa cozinha muito bem, mas não sabe fazer isso não. Peixe podre e peixe pior ainda. É mais rápido. Então, regenerar tem algo a ver com isso. Por exemplo, nós vamos ver, mais na frente, daqui a pouco, vamos falar sobre isso aí. Lázaro vem para fora. A carne estava podre. Ele regenera a carne dele. Ele transforma novamente. Assim como regenera a parte do corpo, também regenera a parte interna do homem.
Aí vem o novo nascimento. Tópico 2, então, falamos do tópico 1º, né, que falava aqui sobre o novo nascimento, agora a regeneração. Agora vamos falar sobre a regeneração em si. Ela é uma obra exclusiva de Deus. Cara, não tem como eu fazer alguma coisa. Não tem como eu ou você fazer alguma coisa sobre isso. É Deus que nos criou, que pode nos transformar. Ele é o dono da nossa vida. Então, o ser humano é, por natureza, um pecador. Ponto. Ah, mas eu sou muito legal, eu faço coisas assim. Então, esquece. A palavra de Deus diz que as vossas obras são para mim como trapo de imundícia. Acabamos de ver aqui assim, por isso, rejeitando toda a imundícia e aquilo que é superficial, né, mostrando só por fora, mas Deus está vendo por dentro, né, a imundícia. As vossas boas, né, não é as vossas obras, as vossas boas obras são para mim como um trapo de imundícia. A santidade de Deus não se compara com o máximo que nós possamos fazer. Ele é santo, santo, santo. Então, o ser humano, a regeneração é um ato de Deus, em que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Isso nos lembra algo totalmente impossível ao entendimento humano. Isso é uma coisa, algo totalmente impossível. Regenerar é algo, para nós, não adianta. João 11:39 diz assim, e depois 43-44, tá? João 11, tá? Versículo 39, pega aí a Bíblia, vamos ler. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta tinha como irmã Maria, né? Não é Maria, mãe de Jesus, não. E era irmã de Lázaro. Lázaro tinha morrido. Jesus sabia disso e demorou 4 dias para chegar, para deixar mesmo assim. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, está morto há 4 dias. Ele tinha mandado remover a pedra da frente do sepulcro. E a irmã diz, Senhor, já está cheirando mal, Senhor. 4 dias. Verso 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto, saiu, cara, 4 dias morto, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o, tira esses panos que estão em volta e deixa ele ir. Isso aí é a regeneração da carne. Ele mostrando aqui que ele podia fazer isso. Assim como ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, ele tem esse poder de regenerar. Mas a regeneração, nós estamos falando, é para que nós possamos entender o que é a regeneração por dentro de quem nós somos. Não da carne, só para ter um entendimento, um parâmetro de entendimento. É algo impossível uma carne podre ficar boa. E é impossível alguém como nós, cheio de erros, de repente ficarmos legaisinhos. E, no entanto, o Senhor, aceitou o Senhor, a gente vê a pessoa, o semblante muda na hora. Parece que aparece um brilho
glorioso na face da pessoa, porque é Deus que soprou do seu espírito sobre aquela pessoa. Tiago. Vamos ver agora então Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, esse dom é perfeito. O dom da vida, novo nascimento, é graça de Deus. Ninguém, mas eu dou, eu ajudo. Deus não aceita a troca. As obras que aparecem são coisas que acontecem aí para que nós, a palavra de Deus diz que para que nós nos exercitemos nela. Mas não é porque eu faço isso ou aquilo que eu serei salvo. Porque se for, vamos chegar aqui numa conclusão. Se eu faço coisas boas a beça e posso por isso ser salvo, então por que Jesus morreu na cruz? Foi por mim? Ou ele morreu assim aconteceu? Né? Então, as obras, a palavra diz, são situações que Deus já preparou de antemão para que nós nos exercitemos. O amor de Deus em nós, o amor, uma vez implantado em nós, novo nascimento, ele possa trabalhar em nós. De fé em fé, a gente vai se transformando mais e mais. Então, Deus, ele não tem sombra de variação. E agora, terceiro tópico do objetivo 2, a necessidade, estamos falando aqui sobre regeneração, a necessidade de regeneração do pecador. Bom, há uma necessidade. O pecador, sem se aproximar de Deus, né, quem é que depois de morto vai chegar perto dele? É agora. Eu não vou, mas quando Deus me tocar, aí Deus tocou tantas vezes. Eu vi pessoas mais velhas do que eu falando isso. E eu falei assim, olha, em todos esses anos, quantas vezes Deus já te tocou? E você diz, quando Deus me tocar, você está querendo o quê? Que Deus mande, diferente de todo mundo, manda um anjo, as asas, batendo, tal. E vai falar, olha, eis que eu vim agora do trono de Deus para trazer uma mensagem. Olha, a palavra está aqui. Não vai aparecer anjo nenhum. E quando diz que apareceu, o que se criou foram seitas. Foram seitas. Coisas erradas, heresias. Estudamos na lição passada aí, na revista passada, sobre seitas e heresias, essas coisas todas, né? Então, em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda através de nossos primeiros pais. Romanos, capítulo 5, verso 12 e 13, diz: portanto, como por um homem, quem é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque o pecado gera morte, assim também a morte passou de homem para homem até chegar ao dia de hoje. Então, todo mundo pecou. Percebe-se por essa leitura que surge a necessidade de cada indivíduo, isso é coisa individual. Cada homem pecou porque um lá atrás pecou, todo mundo herdou a herança do pecado. Então, todo mundo precisa passar agora, já que todo mundo pecou, pela experiência da regeneração. Estamos fedendo, né? Estamos cheios de pecados. Romanos 5,19 diz assim, porque como pela desobediência de um, Adão, de um só homem, muitos foram feitos pecadores, Romanos 5,19. Assim, pela obediência de um, que é Jesus, segundo Adão,
muitos serão feitos justos. E isso pelo novo nascimento, evidenciado no novo nascimento. Ok? Estamos agora chegando ao último objetivo da nossa lição, que diz os meios da obra regeneradora. Desculpa que esse microfone aqui está me atrapalhando um pouquinho, tá? Se me perdoem. Mas, primeiro tópico. Então, estamos no terceiro e último objetivo. Primeiro tópico desse terceiro objetivo. A operação do Espírito Santo. Esse conceito de nascer da água, né, refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. A água não serve para lavar? A gente bebe. Mas também não serve para lavar? Então, essa metáfora, né, é uma ação purificadora. A água gera vida. Então, a água é necessária para lavar, para limpar, para gerar vida. Sem água, nem as plantas conseguem ficar, né? Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material. Ele mostrou Lázaro fisicamente, a regeneração da carne, para mostrar, se eu tenho poder para fazer isso aqui, ele falou isso acerca do perdão. Teus pecados estão perdoados. Ficou todo mundo lá. Poxa, que é isso? Só Deus pode perdoar pecado. Ah, é? Olha, o que é mais fácil falar? Falar. Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, ei rapaz, levanta, pega a tua cama e anda, vai para casa. Ele falou, para vocês verem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta, pega o teu leito e vai para casa. E aquele homem paralítico agora levanta e vai. Então, é isso. Estamos falando aqui da operação do Espírito Santo. Mesmo em meio a um regime político-religioso influente, né? Nicodemos continua a crescer. A última ilustração sobre Nicodemos mostra ele unido com José de Arimateia, trazendo incenso, trazendo perfumes que seriam necessários para embalsamar, para colocar, para fazer o cadáver, né, vamos dizer assim, aquele corpo ficar cheiroso. Colocam os panos, os lençóis em volta. Ele está lá. Ou seja, aquela conversa com Jesus transformou a vida deste homem. O Espírito Santo tinha feito uma obra na vida dele. Então, vemos aqui João 19:39, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Jesus estava morto já. Tinha acabado de descer da cruz. No terceiro dia ele ressuscita. Mas ali está Nicodemos, gastando dinheiro e comprando perfumes caríssimos para colocar, para preparar o corpo de Jesus. O nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Então, nós temos a purificação do Espírito, é uma referência a nascer do Espírito. João 3, versos 5 e 9, diz: Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O vento sopra, nós vimos isso aqui, lá na leitura bíblica em classe. O vento sopra onde quer, cara. Você sente ele batendo no teu rosto, você não vê, mas sabe que está lá. O Espírito de Deus está trabalhando, Nicodemo, na tua vida. Então, vemos o homem transformado e continuou sendo transformado. Jesus, ele transformou a minha vida
mas Ele quer que eu continue nesse processo de santificação. Porque sem santificação, diz a palavra, ninguém verá o Senhor. Nós precisamos buscar um processo. Segundo tópico do objetivo 3, agora a palavra de Deus. O Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz. Nós temos aqui Hebreus 4:12, que diz, porque a palavra de Deus, vamos ver aqui alguns versículos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, Hebreus 4:12, é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Corta aqui, corta lá de cá. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é algo fantástico. A palavra de Deus, em 1 Pedro 1:23, diz, sendo de novo gerados, não somente de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Viva, que permanece para sempre. Então nós fomos gerados de uma palavra incorruptível e houve uma transformação em nossas vidas. Tiago 1:18 diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra. A palavra que fez os céus e a terra. A mesma palavra que nós temos hoje nas mãos. A Bíblia. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E agora, o último tópico, o terceiro, terminando a nossa lição de hoje, a vontade soberana de Deus. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro. 2 Pedro 3, versículo 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, às vezes nós ficamos pensando assim, Deus não faz nada, Deus está esperando, Ele está voltando, Jesus está voltando, mas Ele não vai voltar antes que o último se converta. Ele não quer que ninguém se perca. É isso, essa é a vontade dele. Mas isso daí é uma escolha nossa. Ele fala assim, homens de dura cerviz, né? Incircuncisos de coração, vocês o tempo todo resistem ao Espírito ou aceitam o Espírito. É uma escolha nossa. Nos colocarmos nas mãos de Deus, a quem nós amamos, ou continuar nas nossas próprias mãos, tentando vencer, sem precisar de Deus, embora Deus ajude o tempo todo. A conclusão de hoje diz: a palavra de Deus revela de forma clara que o pecador que experimenta a obra da regeneração vê a sua vida espiritual e moral totalmente transformada. Aquele que nasceu de novo, as pessoas olham, é uma pessoa diferente, é algo que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus implantou a semente dentro, não é a semente por fora. Aquele que aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração. E nós somos regenerados, capacitando-nos a enfrentar problemas da vida que vão aparecendo, que tem em qualquer momento. Quem é servo de Deus ou não é, tem os mesmos problemas. Uma coisa é que um não consegue enxergar mais nada, o outro consegue ver nos problemas o reino de Deus em volta. Que Deus está presente, que Deus vai ajudar. Então nós estamos hoje
terminando nossa lição, esperando que você tenha gostado e que, se você realmente gostou, você dá um cliquezinho e compartilha. Não queremos cliques para nós, tá? Longe de nós isso. Mas que você envie para alguém que você viu. Essa lição aqui é bom para fulano, para fulana. Envia. Você estará fazendo a obra de Deus, tá bom? Então, até a próxima aula. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de ti. Faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, seu serviço. Que o Senhor, sobre você, levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que excede a todo o entendimento. Até a próxima aula, estaremos te aguardando.